No episódio anterior. Hey dude, you não sabe que ele só speak English? Incrível! Agora, nesse episódio, toma esse biscoito da turma da Mônica. Biscoito não era pra ser bolacha? Cara, pelo amor de Deus, a gente quase morreu e você ainda tá nisso. Olha, o certo agora é bislacha. Mas essa palavra nem existe. Claro que existe. Me prova no argumento, me mostra aqui no dicionário. Eu mostraria se eu soubesse ler. Que, você não sabe ler? Eu sei, só é meio complexo. Isso explica muito porque você fala bislacha. Ei, eu achei isso um pouco ofensivo. Ah, droga, porque em todos os começos de vídeo essas coisas acontecem? Você já pensou em apagar o canal? Ei, calma aí, por que tem um chapolim ali voando? O que tá acontecendo nesse vídeo de Frida Network? Tem literalmente uma casa voando ali. Pelo amor de Deus, como essa loucura entrou? Perdemos muito tempo aqui. Bom, não é muito comum você ver um mod de Free and Funkin' abordar temas pesados ou algo assim. Normalmente é só um bip bop boop e acabou. Mas isso é uma exceção quando a gente fala desse mod aqui, que simplesmente falando ele guarda um mistério gigante e um pouco estranho na sua história inteira. Mas como ele cita essas coisas estranhas? Simples, ele primeiro conta uma história muito bizarra em blocos de notas e depois faz você resolver 1 milhão de enigmas pra entender isso. Só que tem um problema aqui. Eu expliquei tudo isso na parte 1 do vídeo. Mesmo ainda existindo muitas coisas que a gente vai solucionar nesse aqui, a coisa básica tá no primeiro vídeo. Então antes de você ver a gente resolvendo essas histórias complexas, vai lá ver o primeiro vídeo se você já não ter visto. Mas mesmo assim eu vou dar uma resumida bem básica e eu vou usar teatro. Bom, muito fácil. Tem dois amigos que se amam bastante. O nome de um é Toad e do outro é Ford. Lembra desses nomes que são muito importantes. Mas como eu disse, o Ford e o Toad se gostam bastante. E a gente sabe disso por causa de blocos de notas que estão nos assets do jogo, que é uma pasta dentro dos arquivos. Graças a isso a gente descobre como o Ford na verdade odeia o Toad. Pra quem assistiu a parte 1, acho que foi mais chocante, por causa que nós vimos a amizade desses dois pra mais tarde descobrimos que na verdade o Ford odiava o Toad. E como eu falei umas 1000 vezes, graças aos blocos de notas, a gente consegue saber disso que o Ford falava, por causa que no bloco de notas dele tá escrito que hoje eu tive que conviver mais uma vez com ele, mas sinceramente eu agradeço que ele não perceba o quão eu queria que ele sumisse. Esse ele que fala no texto está se referindo ao Toad. O Toad, que até então achava que o Ford era um amigo dele, ele aceitou um pedido do Ford para ir para um teatro junto com ele. Ai meu Deus, esse ato é o que mais influencia a história inteira, por causa que não é só eles dois indo para um teatro, é simplesmente um azar. Eu não acreditei que o Ford era capaz de fazer isso, porém a gente achou coisas escritas nas setas. Sim, tinha coisas escritas com setas nas setas. Isso é meio confuso. Nas setas tinha uma data. E nessa data é onde houve uma coisa bem estranha com o presidente dos Estados Unidos em um teatro. Coincidência? Acho que não. Claramente o que essa data tá querendo falar é: olha, foi isso aqui que o Ford fez com o Toad. Foi isso. Porém, era somente essas informações que a gente tinha na hora. O Ford fez isso com o Toad e fim. Mas não, a história ainda não acabou. Por causa que tem uma coisa bem mais estranha e que conta a verdade sobre essa história toda. E que essa história, na real, deu uma volta gigante sobre tudo. Só que deixa eu explicar melhor pra vocês. A gente conseguiu descobrir o que significava a data, mas também tinha outra coisa escritas nas setas, que era uma frase escrita feel good, que em português é eu estou bem. Parece que não, galera, mas ela literalmente é o ponto inicial de tudo, por causa que essa frase ficou martelando na minha cabeça para eu conseguir entender o que ela significava. Sério, uma frase falando eu estou bem? Quem tá bem? Em praticamente nenhuma parte do texto do Ford fala essa frase, eu estou bem. Então não pode ser uma referência a ele, por causa que não tem nada que conecta ele à frase. Então, será que essa frase é uma referência ao Ash, que é o valentão? Só que também não faz sentido, ele é só um cara que dá soco em todo mundo. Então, será que essa frase é do
Toad? Mas como? Ele, até onde a gente sabe, conheceu Jesus. Não tem como um cara morto falar. Porém, quem disse que aquilo que o Ford fez realmente deu certo? Quem disse que o Toad não tá mais vivo? Eu tenho algo que na verdade fala o contrário. Fala que ele não foi escalado pro Vasco por causa que ele tá vivo. Bom, caso você não tenha assistido a parte 1, nela eu falo como o mod é extremamente bugado. E que quando chega a parte que no mod original é o Tord no robô, nesse mod aqui ele simplesmente crasha e fecha. E isso com certeza deve ter sido feito propositalmente. Por causa que depois que eu fiz a parte 1, eu fui tentar entender o motivo dele sempre fechar quando chega a parte do robô. E bom, o motivo é que não existe os sprites do Tord no robô. Ou seja, essas coisas simplesmente não existem no jogo. E não é diferente quando a gente fala das músicas. É isso mesmo, também não existem as músicas do bot Tord. O que tem no lugar é uma coisa muito mais estranha. Essa coisa é um áudio que tem uma voz sendo repetida várias e várias vezes. Escuta só. Go to Monster Sounds. Go to Monster Sounds. Slasher's number good. Slasher's number good. Go to Monster Sounds. Go to Monster Sounds. Bom, graças ao meu inglês totalmente avançado, eu fiquei algumas horas tentando entender o que essa voz estava falando. Gono Monster Cells? Como Monster Seios? O Gnômio é um monstro com seio? Bom, depois de um tempo considerável, descobri que ela estava falando, na verdade, Go to Monster Songs, que significa literalmente vá para os sons do Monster. Ai, demorou muito para descobrir o que era isso. E a pasta Sons do Monstro, ou Monster Songs, o que tinha lá dentro era um bloco de notas nomeado O. E nesse O finalmente nos mostra o que aconteceu depois deles terem ido no teatro. E bom, esse bloco de notas meio que confirma a nossa teoria, que ele realmente fez isso aqui. Mas ele também confirma algo bizarro e surreal. Confirma algo que eu tenho até medo de pensar. Confirma que você assistiu o vídeo até aqui e não deixou like e nem se inscreveu. Vai, cara, se inscreve, falta tão pouquinho para os 5 inscritos. Mas enfim, agora é sério. Não é zoeira a parte que eu falei que era algo até bizarro. No bloco de notas confirma finalmente que o Toad na verdade tá vivo. Eu juro, eu finalizei. Não tem como ele ter sobrevivido. Ele está em coma. Desculpa, não faz isso comigo, por favor. Game over, end 1. Bom, agora a gente tem certeza de duas coisas. A primeira é que infelizmente o Ford não tá mais entre nós. Por causa que o Ash lá em um dos primeiros blocos de nota tinha falado que ia fazer coisas estranhas com ele caso o Toad continuasse vivo. E bom, o Ash fez o que ele disse que ia fazer. Agora a segunda coisa é que o Ford tá vivo. Só que não do jeito que eu imaginava. Por causa que na verdade ele tá em coma. Nossa galera, as coisas aqui saíram de 0 a 1000 muito rápido. Ficou até uma bad vibe bem louca. Por causa que a gente viu esses personagens convivendo um com os outros. E vê que o Ford provavelmente já se foi. E que o Toad tá nessa situação triste. Deixa qualquer um igual o Homem-Aranha na festa que não queria levantar mais do chão. Porém, pra falar a verdade, galera, as coisas só pioram no final trágico dessa história toda, por causa que ainda existe um áudio que a gente pode escutar, e esse áudio literalmente fecha a história desse mod inteiro. Eu queria muito acreditar que tudo acabasse aqui mesmo, porém, como eu disse, ainda tem um áudio. No final do último bloco de notas que a gente leu, tem a frase Game Over End 1. Bom, isso é literalmente o nome de um arquivo que estava dentro das pastas. Esse arquivo é literalmente um áudio com o mesmo nome, Game Over End 1. E nesse áudio, que já é um pouco mais longo, finalmente encerra a história de uma vez. Ford foi encontrado morto depois de algumas semanas. No seu bolso foi encontrado um bilhete escrito desculpas. Toad estava em coma no hospital e 2 dias depois que encontraram o corpo do Ford, ele faleceu. Ash nunca mais foi visto.
Bom, galera, eu acho que eu não preciso nem explicar o que a gente acabou de ler. Eu fico até sem palavras do rumo que a história tomou. Quem viu a primeira parte acreditava que no começo existia uma amizade entre o Toad e o Ford. Porém, por conflitos que o Ford estava tendo com outras pessoas que não tinham nada a ver com o Toad, acabou meio que, entre aspas, sacrificando ele. Vamos ser sinceros, até eu não esperava o rumo dessa história. Eu acreditava que seria, sei lá, só algo meio legal, só que acabou meio que, né? Para o vídeo, deixa eu falar uma coisa aqui bem rápida. E eu juro, o áudio não vai ser cortado dessa vez. Primeira coisa que eu quero falar aqui, galera, é que tá em produção o primeiro mod de Freddy Funkin do canal. Sim, isso mesmo, versus chaminé, ou sei lá, qualquer outra coisa. Esse mod tá em produção e você pode participar dele. Seu nome pode aparecer lá nele. Ah, mas como é que eu faço pro meu nome aparecer? Muito simples, meu nobre amigo. Você só precisa se tornar membro do canal. Quando você se torna membro, além das incríveis recompensas que você vai ganhar, você ainda vai ter seu nome lá no mod de Freddy Funkin. Ah, mas eu só assinei por um mês. Não importa, porque se você assinou pelo menos por um mês, seu nome já tá lá instantaneamente. Ou seja, quando o mod sair, quando tiver data de lançamento, o seu nome já vai estar lá no começo dele. E a segunda coisa que eu quero falar é que esse áudio aqui não vai acabar do nada. O vídeo que vai.